aproveitando essa questão que você falou num carro mais fraco, você falou que 95% dos carros hoje é possível a blindagem, né? E na questão do elétrico, como fica o elétrico? Porque eu sei que existe todo um projeto em cima do elétrico. Tem até elétrico que você fala, o fabricante fala, o pneu tem que ser esse aqui, não pode ser pneu maior, não pode, o aro não pode ser maior, né? Sim. E como fica essa questão no elétrico? O elétrico ele tem algumas particularidades, né? Como quando muda de modelo, por exemplo. Então, você tem o híbrido a combustão. Quando vai de um modelo para o outro, cada um tem a sua particularidade, né? E claro que as particularidades nós vamos conhecendo de acordo com o que nós vamos blindando. O elétrico, todo mundo pergunta como que é a blindagem do elétrico. Ela é igual, né? Ela é exatamente a mesma blindagem, pequenos detalhes são diferentes. Então, na hora da desmontagem, você tem alguns procedimentos importantes, né, por questão da bateria, dos módulos, dos transformadores. Então você tem que ter um cuidado realmente a mais de proteção, de como desligar, como proteger para isso não ligar, né, porque você tem um plug, uma chave principal que você não pode deixar, normalmente elas não soltam, né, elas só abrem um pouco. Então tem uma forma de você travar de uma forma que ela não ligue ali, porque você tem todos os outros componentes ali já desconectados. Então você tem uma energia que pode ir e ela não vai ter como voltar. Então isso pode ocasionar diversos problemas elétricos, né? E eu digo sempre que uma das principais é o cuidado com o técnico, né? Você tem muito cabo de força ali, com uma energia muito grande, e você tem que proteger a vida de quem está produzindo aquele carro, né? Então, para não criar um problema no carro e nenhum problema operacional com as pessoas, tem uma forma de proteção ali totalmente diferente, que é um cuidado interno que a gente tem que ter. Além de alguns detalhes, pequenos detalhes de instalação de material. Então, é um carro que não pode ter solda, né? São esses detalhes de produção, a fórmula secreta de cada produção, que são alguns cuidados que a gente evita problemas futuros, né? Mas o principal é o cuidado com o técnico. Hoje. E a performance dele, como fica? É igual o de combustão, né? Com esse peso, a gente calcula igual o carro de combustão. O que eu costumo dizer é que no de combustão você tem um combustível queimando para esse carro sair. Então pode ser que pareça que ele é um pouco mais fraco porque está mais pesado. O elétrico você não tem isso, porque é eletricidade. Então, quando você acelera, a eletricidade ela te manda direto, independente do peso, né? Não muda nada. Você sente muito menos ou nem sente. Eu achei que era o contrário, né? Porque hoje em dia, com a mudança do elétrico, tá meio... Ainda parece que é uma nuvem nebulosa, assim. Muita novidade pra gente ainda, né? Porque antigamente, assim, combustão você tem 1.0, 2.0, 1.4, enfim, 16 válvulas, Sim. enfim, né? Agora o elétrico já muda a nomenclatura, você vê que o motor vem com T200, tá? T500, entendeu? Sim. E aí você não sabe o que isso significa em termos de tipo, eu vou ter mais torque, isso que você falou é essencial, Sim. não sabia. A maioria dos híbridos e dos elétricos hoje, uma das coisas que eles vêm ganhando muito mercado é a relação peso-potência, né? Então, assim, você pega um carro elétrico, ele é muito mais pesado do que um combustão, certo? Só que ele tem um torque e a eletricidade, ela é direto, né? Ela não tem queima. Não precisa... Então, você pisou, ela respondeu. Então, é muito rápido. Então, ele é muito mais rápido de saída e você consegue em um combinado entre motor elétrico e combustão ter a cavalagem ali bem alta. Então, os elétricos estão fazendo sucesso com a blindagem por conta disso, né? Você sente menos, né? Bem menos. É igual a gente falava um tempo atrás dos motores turbos. Sim, sim. Porque hoje você pega um motor 1.8 aspirado e blinda um carro, parece que o carro é muito pesado. Porque a gente acostumou a andar no turbo. Então, você pega um motor 1.0 turbo e blinda, parece que o carro é mais rápido do que aquele outro motor que parece maior. Então, na verdade, tem toda essa questão aí do elétrico, o turbo, o aspirado.
e mais cavalagem, tem todo um jogo de números aí que vai dar essa sensação de mais rápido, de a blindagem é mais leve, ou a blindagem mais pesada, toda essa coisa aí. E na questão do teto solar, por exemplo? Teto solar é fixo, agora é fixo, não abre mais. Não, teto solar 2017, se eu não me engano, o Exército liberou abrir novamente. Não me lembro agora se 2017 ele liberou ou ele proibiu e 2019 ele liberou de novo, alguma coisa assim. Foi isso, mas foi nessa época. Teve essa liberação para abrir o teto solar de novo, né? E só que o teto solar tem uma questão técnica que o teto solar, que o pessoal chama de transparente funcional, ele é muito complicado a blindadora fazer. Começa pela parte técnica, que é da estrutura do teto solar. Então, todos os componentes do teto solar, a gente não consegue reforçar. Não tem um trilho que normalmente é plástico, é um trilho mais reforçado porque vai blindar. Então, usa-se as peças originais de abrir e fechar. Que não foram projetadas para aquele peso, né? E quando você coloca mais peso, você tem um problema aí, problemas de teto travar, não abrir e não fechar mais, ou não abrir, ou ele subir e aí não fecha mais, aí entra água. Tem uma série de coisas que impacta diretamente na qualidade e nesse pós-vendas. Lá na Barablin, a gente fez um documento indicando para as blindadoras, né, orientando as blindadoras, que ou vendam o teto solar transparente fixo. Então, se é um teto simples, vai entrar uma peça blindada fixo, não vai abrir, só a cortina. Aí troca todas as peças, inclusive as... Na verdade, tira e cola o teto. Entendeu? Fica inutilizado aquelas peças. E o teto panorâmico, quando o carro tem 2 tetos solares, que abre um e a outra fica fixa, tira todas aquelas peças e ele vira um panorâmico só. É uma peça fixo de vidro também. Só fixo também. Desculpa te cortar, mas só pra gente, se tiver uma pessoa que é um pouco mais leiga assistindo a gente consegue dar exemplos de modelos de carros que utilizam esses tipos de teto? Sim, se a gente pegar... vamos pegar vou falar de um carro um pouquinho mais antigo, que é o que veio na cabeça. Se a gente pegar o Golf, por exemplo, ele é um teto único, de peça única. Tá? Ele vai entrar uma peça só, porque já é uma peça só. Se a gente pega uma Tiguan, por exemplo, é um teto panorâmico com 2 peças de teto solar. Uma fica fixa e a outra abre e fecha. Saem essas 2 peças e entra uma peça só de vidro. Ele fica um panorâmico. Igual aqueles carros que tem aquele teto que não abre já original. Sim. Né? Tem alguns modelos aí que tem. Você tem Land Rover, você tem Tigo 5, se eu não me engano. Você tinha o Peugeot 307, aquele SW que tinha esse teto. Sim. Ele vira um panorâmico fixo, só abre e fecha a cortina. Ou o opaco funcional, que é uma forma de você blindar o teto original com manta ou chapa de aço, tá? Aí depende muito de blindadora para blindadora. Tem as suas especificações técnicas lá de qual tipo de material para pôr no vidro, tá? Isso a blindadora precisa seguir a regrinha. E aí você vai perder a transparência, mas esse teto vai abrir e fechar. Então você vai ter menos peso, tá? Não é o peso igual ao original, é um pouco mais, mas aí esse trilho ele ainda suporta. Ele é 100% opaco, né? Ele é 100% opaco, ele fica tudo preto. E aí ele já não é mais vidro, né? Ele já fica já é outro material. Vidro só por fora, que é o vidro original. Então por dentro vai um material que ele isola toda a transparência, toda a entrada de luz. Tá? Mas esse teto abre e fecha. Legal. Para evitar problemas de teto voar na estrada, de teto cair para dentro do carro, esse transparente funcional. Então, assim, dá mais risco do que benefícios. Né? Então, lá na BLC, nós não fazemos o transparente funcional. Tá? Não faz. Ou opaco funcional ou transparente fixo. 99% transparente fixo.